Se tu olhar as listas dos jogos mais vendidos na Steam, tem um jogo que se destaca. Enquanto o resto da lista é composto de majoritariamente jogos conhecidos há muito tempo de estúdios grandes, Stardew Valley se destaca nessa lista por ser diferente desses outros jogos nesse quesito. Um jogo pixelado sinuoso, com as principais mecânicas simples sendo plantar, regar e cultivar diferentes colheitas repetidamente enquanto os dias e estações passam. Falando assim, não parece que estamos falando de um sucesso de vendas, mas ele foi, e ainda é. Com mais de 41 milhões de cópias vendidas em diversas plataformas, e apenas nas 2 primeiras semanas de seu lançamento, o jogo já havia vendido 500 mil cópias. A premissa é bem simples. Você é um jovem trabalhador que sai de seu trabalho corporativo entediante para assumir a fazenda que seu avô te deixou, tendo que começar a reformar ela do início. O objetivo é, de certa forma, o que você quiser que ele seja. A mecânica de recompensas está sempre presente com vários pequenos objetivos no seu dia a dia. Além de plantar, você pode pescar, minerar, ter romance com os NPCs, entre diversas outras coisas. O apelo que Stardew Valley tem é muito difícil de explicar. É um daqueles jogos que parecem sem graça quando você vê pela primeira vez, mas assim que você começa a jogar, você entende por que as pessoas passam tantas horas jogando. O jogo já teria sido uma grande conquista se estivéssemos falando de um estúdio de jogos grande, mas o que deixa o jogo ainda mais impressionante foi o fato dele ter sido criado por apenas uma pessoa que nunca havia criado um jogo comercial antes, Eric Barone, que é mais conhecido como Concerned Ape. Barone criou o jogo inspirado em Harvest Moon com o intuito de melhorar suas habilidades de programação e game design. O projeto levou mais ou menos 4 anos e meio. Ele se formou em ciência da computação em 2011 e fez o que achava que tinha que fazer. Candidatou-se a trabalhos para iniciantes em programação, mas não acabou conseguindo nenhum desses empregos, então decidiu criar um jogo sozinho. Como ele sempre havia sido fã de simuladores de fazenda, ele decidiu criar um clone desses simuladores. Em uma entrevista para a revista Vulture, ele disse: "Eu só queria lançar o jogo no Xbox Live Indie Games, pois ele achava que pelo menos os fãs do jogo original iam jogar, e assim ele também poderia testar suas habilidades em game design. Mas essa visão limitada não durou muito tempo." Na mesma entrevista, ele disse: "Quando comecei a trabalhar no jogo e as minhas habilidades de desenvolvimento melhoraram, eu comecei a ver todas as possibilidades. Em algum ponto, eu percebi que isso poderia ser um projeto de verdade, eu poderia virar um desenvolvedor de jogos de verdade. E com esse pensamento, eu comecei a refazer algumas coisas no jogo para deixá-lo melhor." Durante 4 anos, ele trabalhava no jogo uma média de 10 horas por dia. Durante esse tempo, ele estava morando com sua namorada, que era uma estudante de biologia de plantas. O intuito do projeto era criar coisas que, na concepção dele, faltavam em Harvest Moon, pois ele disse que nas versões mais recentes da franquia, os jogos perderam sua magia que deixava os jogos tão especiais. O nosso objetivo com esse projeto era tentar entender e analisar o sucesso de Stardew Valley, e para fazer isso, perguntamos para diversas pessoas as seguintes questões. Quanto tempo de jogo você tem? O que você diria que mais te prendeu no jogo? E com isso, percebemos que, das pessoas que perguntamos, a maioria tinha em média 300 horas de jogo, porém também havia bastante pessoas com menos de 100 horas ou mais de 1000. Uma palavra que foi bastante usada é didático, reforçando que você não precisa saber muitos controles para conseguir jogar. O jogo que inspirou Stardew Valley, Harvest Moon, como foi mencionado antes, também foi muito citado no porquê das pessoas curtirem tanto Stardew, mencionando como ambos os jogos têm objetivos claros, mas como você também é livre para fazer o que quiser. Outro fator mencionado bastante é a possibilidade de ter um personagem que é você mesmo, tipo simuladores de vida. Isso junto com o fato de que você pode construir, customizar, decorar e ter relacionamentos com os NPCs. E tem muitas pessoas que se interessam pelas próprias histórias dos NPCs, principalmente da Hayley, e pelas aventuras. Também bastante mencionadas foram as escolhas que você pode fazer no jogo, e o efeito borboleta. Juntando isso com o jogo ser cozy, diferente dos outros jogos com a mesma mecânica de escolhas.
E por último, uma das pessoas entrevistadas disse: todas essas coisas me prenderam no jogo, mas o que me fez amar é o que me faz amar qualquer outra obra de arte, o amor do criador pelo jogo. Tal coisa deveria ser essencial em qualquer desenvolvimento de jogos, mas nos dias de hoje, por causa da correria para atingir o status de nobreza, fazemos jogos com o intuito de lucrar e não pelo amor ao ofício. Portanto, mesmo que existam milhares de jogos de fazenda, Stardew Valley conseguiu ser único e se destacar com sua história bem escrita e todas as interações disponíveis no jogo. Além de ser um jogo que você pode jogar para relaxar depois de um dia cansativo, já que você cria o seu próprio ritmo no jogo e não precisa ter pressa para concluir ou finalizar nada. E com a imensidão de opções de coisas para fazer, você pode escolher o que acha mais interessante. E se ficar entediado, pode mudar e começar a fazer outra coisa, pois não faltam opções. Stardew Valley nos ensina que um jogo com um conceito simples pode acabar se tornando muito popular, simplesmente por ter uma boa história e uma personalidade marcante, criada por um desenvolvedor que ama o que está fazendo e tem orgulho de todo o esforço e tempo usados para criar um jogo que fosse exatamente como ele imaginava, sem um tempo limite e pressão de outros para terminá-lo logo e lançar como está. O impacto do jogo foi tão grande que, hoje em dia, qualquer jogo de fazenda que é lançado, as pessoas imediatamente o comparam com Stardew Valley. E, no meio de todos esses novos jogos de fazenda inspirados em Stardew, fica difícil saber quais são realmente únicos. Mas, no meio de todos esses jogos genéricos sendo lançados, Stardew Valley também expandiu os horizontes das pessoas, pois nunca haviam considerado jogar ou fazer jogos de fazenda. E, no futuro, com certeza, muitos jogos do gênero, se não a maioria, terão um pouquinho de Stardew Valley neles, pois o jogo deixou sua marca, assim como Harvest Moon fez antes dele.